Segundo capítulo, relatos de nossos frequent flyers. A Varig era grandiosa e cuidava do lado pessoal como nenhuma outra companhia aérea. Eu trouxe durante muitos anos muitos dos meus pacientes estrangeiros pela empresa, porque tinha certeza que ela sabia cuidar do passageiro como nenhuma outra. Eu telefonava para Zurique, Roma, Paris e recomendava meus pacientes, os quais chegavam aqui encantados com o tratamento recebido. Os funcionários lotados no exterior atendiam a todos com eficiência, cordialidade e estavam entrosados na sociedade de cada local. Eles eram verdadeiros embaixadores do Brasil e eram assim recebidos por personalidades de cada cidade pelas inúmeras gentilezas que faziam, que a propósito é a maneira correta de tratar as pessoas. Por essa forma delicada, eram definitivamente os representantes do Brasil e desempenhavam esse papel de forma brilhante. Ou seja, a Varig foi a grande embaixadora do Brasil no mundo, a tal ponto que quando ela apresentou sinais de declínio, nós todos não acreditávamos que isso pudesse acontecer, pois ela parecia parte da gente, já que nós nos sentimos muito Varig, na verdade. Depoimento do Dr. Ivo Pitangui. A Varig era um apoio para nós que estávamos lá fora, não só pelos voos, como pelas lojas, que serviam de anti-embaixada. Às vezes, as embaixadas oficiais eram territórios hostis, enquanto a Varig era um ponto de encontro. Eu ia muito às lojas, em Paris, na Avenida Montaigne, e em Roma, perto da Via Vêneto. Eram lugares onde íamos tomar café, líamos jornais brasileiros e passamos horas ali encontrando pessoas conversando sobre o Brasil. Era um território pacífico. Depoimento de Chico Buarque. Hoje você pode encontrar gentileza em outras empresas aéreas, mas aquela coisa mais profissa, que se sabe que o cara foi treinado e que teve suas qualidades valorizadas e passou a usar o trabalho como extensão da vida, isso a gente sentia na Varig. O comandante chamava você à cabine, oba, vou lá. Você se sentia criança. E depois o pessoal, os funcionários, maravilhosos. Fico com saudades do passado e com uma esperança no futuro. Será que a Varig volta? A gente era feliz e não sabia. A Varig se propunha a ser a melhor e conseguia. Os escritórios da Varig no exterior eram um point, onde se servia cafezinho, se lia um jornal recente, revistas e se trocava ideias. Então era um consulado de asas, né? Uma coisa assim. A gente não considerava a hipótese de viajar por outra companhia. A Varig tinha um esquema de segurança, de manutenção, em que confiávamos. Até altas autoridades viajavam por ela, como não acreditar? Ela dava um selo de garantia, além de uma levantada em nossa autoestima. E hoje as outras empresas é meio tanto faz. Depoimento da saudosa Milcha. Eu sou cliente Smiles Diamante há muitos anos. Para ser sincera, eu sempre viajei de Varig. Eu não me lembro de ter viajado em outra companhia aérea que não a Varig até o final dela. A não ser para aqueles lugares em que ela não tivesse linhas. Você, Cláudia, é testemunha de eu ter voado, pois era a comissária do voo, tanto de ida como de volta de Hong Kong. Como minha proposta era conhecer o Sudeste Asiático, acabei por voar até de Royal Air Cambodia, Air India, e por lá viajei nos mais estranhos aviões do mundo. Mas saindo do Brasil, minhas viagens eram sempre feitas de Varig. Depoimento da juíza Denise Frossard. 100 dias. Do outro lado. 7 de março de 95. A aproximação do aeroporto de Hong Kong era algo que causava arrepios e dava nos nervos. Talvez tenha sido um dos procedimentos de descida mais perigosos e marcantes em minha vida de aeronauta. O avião passava entre prédios e conseguimos visualizar as pessoas no interior deles. Qualquer erro seria fatal. Uma experiência e tanto. Além do que, a pista do aeroporto ficava num braço de terra feito dentro do mar, quase um istmo. Essa pista era curta e tinha um viaduto enorme, quase cruzando o aeroporto sem fingers. Para quem não sabe, é um corredor sanfonado de acesso ao avião.
O perigo espreitava essas imediações. O tráfego aéreo era intenso e o movimento de pessoas no interior do aeroporto impensável em termos numéricos. Nós, que usávamos os aeroportos brasileiros, deveríamos cobrar da Infraero que copiasse itens lá existentes, como o manual do visitante oferecido no aeroporto chinês, com informações preciosas sobre a cidade, locais para conhecer, costumes, etc. Havia outro aeroporto de maiores dimensões sendo construído, o Kai Tak Airport, mais tarde batizado de Czech Lapkok, hoje considerado o segundo melhor do mundo. O interessante nessa mega obra era que eles iam aterrando o mar. Deus queira que Netuno não venha reclamar seu quinhão roubado. Na condução, reservada para nos levar até o hotel, começaram as surpresas. A cidade de Hong Kong causava uma belíssima impressão, à primeira vista. Os prédios eram uma clara concorrência aos padrões ocidentais. No que se refere a tamanho e arquitetura, tudo era mega, super e extraordinário. E não parava de crescer. Tinha obra sendo tocada por todos os lugares. Uma imensa e permanente canteira de obras. No trajeto, as edificações faraônicas foram dando lugar a prédios sombrios, com jeito de fábrica vertical. E realmente eram, conforme descobri depois. As paredes externas tinham fuligem, emprestando um aspecto fantasmagórico à paisagem. Fui sendo tomada por um sentimento de apreensão, pois algo me dizia que dias cinzentos estavam por vir. E não deu outro. O hotel, com 1.026 quartos, localizava-se na borda dos novos territórios, fronteira da China comunista, num lugar chamado Kowloon, precisamente no número 3 da Tsuen Wan Street, na região de Tsuen Wan. Pelo menos o aspecto do pão do hotel era bom e a recepção luxuosa. Tinha lustres de cristal, muitos sofás em couro, mesas de apoio com abajures, tapeçarias e um belo bar. Um coquetel nos aguardava, com funcionários muito solícitos, uniformizados como em um comercial da cera parquetina. A exaustão nos dominava. Vínhamos de Joanesburgo, onde havíamos descansado somente por um dia, com fuso horário de 5 horas em relação ao Rio de Janeiro, cidade na qual o voo de 9 horas iniciara para mim e os demais de minha tripulação. Outra tripulação trouxera a conexão de São Paulo, até aqui. Ao chegarmos da África, num voo de 14 horas, com escala em Bangkok, sempre com o avião lotado, minha cabeça já tinha pirado, pois enfrentara 13 fusos que representavam 13 horas de diferença, desde o início da viagem do Brasil. E o meu relógio com fundo de mapa-mundi, em dourado pulseira de couro de crocodilo e com duplo marcador de horário para alterar os fusos, já fora tão manipulado que mais parecia um ventilador em high speed. Disse a juíza Denise Frossard que a noite acabava, o dia iniciava, chegava a noite de novo. Ela perdia a noção de dia, de hora, mudou a tripulação e ela estava lá, se sentindo móveis e utensílios do avião. Bom, nesse período, a Varig havia mudado o equipamento de jumbo, que é o Boeing 747-400, para a MD-11. E cada tripulação era composta por 16 integrantes, sendo 4 técnicos e 12 comissários. O objetivo de manter um baseamento de 3 tripulações na China era de ordem estratégica, já que os tripulantes não poderiam continuar efetuando o voo oriundo de São Paulo até Hong Kong, em virtude de estourarem a regulamentação dos aeronautas. Devo lembrar que essa rota foi além de um sonho da Varig em ligar o planeta. Era uma solicitação do governo brasileiro em estabelecer relações comerciais e diplomáticas mais estreitas com a China. Quartos, enfim. Acostumado às proporções avantajadas, grandes janelas, varandas circundantes, quadras de squash, pomar e jardim de minha casa, adentrar aquele pequeno quarto causou-me uma sensação de confinamento. Afinal, moraria ali por 100 dias. Guardar as roupas naquele armário minúsculo tinha uma ciência oriental, a qual não estava familiarizada. Era frequentadora de hotéis ocidentais e nunca havia aventado a possibilidade de me defrontar com um espaço tão exíguo como esse. Era uma experiência nova
que me traria informações preciosas sobre o modus vivendi que iria ver e entender daqui para frente. Como pretendia comprar roupas no período em que estivesse baseado aqui, o espaço até que acomodou, de forma apertada, meus poucos pertences. 2 camas de solteiro, ladeadas por um criado mudo, um sofá minúsculo, uma pequena escrivaninha com um espelho sobre ela, uma mesinha para a TV com um frigobar embaixo, tendo ao lado um suporte para malas, um quadro com gravura de flores pendurado na parede, o chão recoberto por um carpete marrom claro, e no console da cama, rádio e interruptores das lâmpadas do quarto. As janelas eram empoeiradas pelo lado de fora e com um adesivo afixado avisando da proibição de abri-las. Eu, que tenho horror de me sentir confinada, tratei de comprar um molho de chaves especiais para solucionar tal questão. Ar fresco ao invés do poluído ar-condicionado em dutos, que sabe-se lá se eram limpos, era tudo que eu queria. O 1809, número do meu quarto, media com benevolência 2 metros por 1,5 metros. E o que tinha de melhor era o banheiro, que para os padrões locais era bem grande. Este era antecedido por um corredor mínimo, com espelho onde podia ver-me em tamanho natural e um armário de proporções orientais. Essa foi a visão que tive do quarto a mim designado. No dia seguinte, fui convidada por um comissário que já havia sido baseado aqui. Para irmos até o comércio próximo. Estava ansiosa por ver mais, já que se descortinava uma nova cultura, milenar. Quando chegamos a uma praça circundada por restaurantes, fui brindada com uma cena que jamais esquecerei. Um chinês com olhar assassino segurava uma cobra com uma das mãos e na outra uma faca que brilhava o gume de tão afiado. No momento seguinte, o sujeito começou a descascar a cobra, tirando-lhe o couro com destreza e já segurando um copo por debaixo dela, o qual servia para aparar o sangue do ofídio. Imediatamente sorvido pela boca ávida da criatura com olhos puxados, que se fecharam de vez com o prazer do líquido quente. Ai, fiquei atônita, boquiaberta, e crente que deveria pedir o meu retorno imediato para o Brasil. Mas tinha que segurar a onda, né? Ainda faltavam 99 dias para voltar para casa. Conhecer as imediações do hotel era de fundamental importância, pois precisava saber como me locomover por ali. O informativo que peguei na recepção dizia que estava localizado na área de Mongkok e Tsinchatsui, citados como próprios para compras e lazer. Vejamos.